Olá! São tantas as possibilidades de planejar uma aula, de tornar a sala de aula um ambiente mais atraente, ou também um espaço externo à sala de aula mais cativante. Há tantas formas de focar um conteúdo em exercícios, em práticas que cativam os alunos e juntos, professor e aluno, podem construir conhecimentos melhores. Hoje, na Roda de Saberes, vamos conversar sobre práticas escolares. E conversam conosco sobre este tema Clayton Mello, pedagogo e acadêmico de Direito, também professor do Centro Educativo Mãos Solidárias do bairro Diamantino. Seja bem-vindo. Obrigado, quero agradecer o convite dessa temática que vai ser bem bacana hoje de tarde. Carla Sassetti, doutoranda em Educação na Universidade de Caxias do Sul e professora da Escola Municipal Governador Roberto Silveira, localizada entre o bairro Rio Branco e Kaiser. Bem-vinda, Carla. Obrigada, uma boa tarde a todos. E conosco, Vitor Docin, aluno do 7º ano da Escola Municipal Governador Roberto Silveira. Sinta-se muito acolhido aqui conosco, Vitor. Obrigada. Clayton, tantas formas de atrair aluno, de construir com ele novos saberes. Em quais práticas você gosta de apostar enquanto está na sala de aula? Bom, eu gosto de apostar em práticas concretas, independente a faixa etária. Acredito que a educação popular, bem de Paulo Freire, ela tem um ganho muito maior atualmente do que o abstrato. Independente se pega aí um adolescente, um adulto, quando tu consegue ter esse material concreto para refletir, ele se torna muito mais prazeroso até para reconstruir ou desconstruir algo. Você dá um exemplo, esses dias atrás estive no ensino médio, substituindo um colega meu, e aí o que eu levei? Levei um material invertido, feito no Core, e aí perguntei como poderíamos fazer aquela leitura. E aí foi explorado e alguns disseram, olha, se a gente olhar contra a luz, vai ser possível. E quais as outras formas? E aí debatemos e não conseguimos chegar num consenso. E depois foi visto que era possível de ver pelo celular, fazendo um selfie, tirando uma foto e invertendo aquilo, quer dizer, usando a tecnologia, mas também usando processos que não são muito usados como uma forma de criar um novo aprendizado, fazendo uma reconstrução de algo que já tem, não é inventar roda, mas fazer uma nova caminhada. Então isso se torna um aprendizado bem mais significante. Clayton, há os chamados multimeios, que nada mais é que bebe um pouquinho nas novas tecnologias, um pouquinho no modo tradicional de dar aula. Essas ferramentas todas podem hoje ser conjugadas, devem ser, na tua opinião, ou não? Tem que seguir só no campo das novas tecnologias ou seguir só no modelo tradicional? Eu acho que dá sim, é possível. Claro que vai exigir muito mais do docente, né, um planejamento muito maior. Mas é muito possível. Pena que atualmente não se consegue fazer isso de forma juntos a todo momento. Porque também muitos dos espaços não têm grandes laboratórios, né, grandes possibilidades. Então fica muito mais na parte abstrata. Mas é muito possível sim, e quanto mais se faz isso, mais enriquecedor é para o aluno e também para o docente. Eu acho que todo mundo percebe quando tu dá uma boa aula. Tu chega em casa, hoje eu dei uma boa aula. E também o aluno consegue chegar em casa, o estudante diz assim, bah, hoje foi legal, hoje foi divertido. Da mesma maneira, tu consegue ver assim, bah, hoje a aula não rendeu, a aula não foi bacana. Então uma boa aula planejada, consequentemente, é uma boa aula dada. E às vezes também ao contrário, né? Carla, essa reflexão que o Clayton está fazendo, que segue a linha do professor reflexivo, que vários autores também conversam, né? Libânio é um deles, eu gosto muito de mencionar. Mas ele fala também do planejamento. Além de avaliação própria, autoavaliação e a avaliação da aula, antes de tudo, planejar. O planejamento, ele contribui para uma melhor aula? Sim, sem dúvida. O professor que tem um planejamento do que quer trabalhar,
quais as habilidades que ele pretende que o aluno desenvolva, né? Seja no trimestre, seja no ano, o que ele estipulou como um período, o professor torna mais claro aquilo que ele quer desenvolver com o seu aluno e ele vai ao encontro de estratégias, metodologias que propiciam aquilo que ele tem em mente. Porque se não tem a clareza de um planejamento que quer, qualquer coisa serve aí, né? Então, o professor tendo primeiro, claro, o que quer planejar, o que quer desenvolver na sua aula, tem definições de metas, de objetivos mais definidos e que, com certeza, vai atingir as aprendizagens de uma forma mais significativa, com sentido, vai ter coerência com todo o sistema de avaliação também. O planejamento é essencial para o professor. Tu és professora de português? Isso. Já há alguns anos. Tem Mais de 18. Uma vasta experiência, não só em sala de aula, mas em assessoria. Sim. O que é mais desafiador na sua disciplina hoje? Olha, posso dizer que um dos maiores desafios em língua portuguesa, e quase que dá para dizer na educação em si, é provocar o aluno, fazer com que ele se sinta curioso, motivado a aprender, né? Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho diariamente quando planejo minha aula, quando eu penso que trabalhar com meu aluno é como eu vou fazer para que ele se mobilize para a aprendizagem, porque o aluno precisa estar envolvido. A aprendizagem, para acontecer, ela precisa ter essa participação, essa troca, e ele sentir-se ativo nesse processo, né? Então, nós, professores, buscamos, a maioria das vezes, encontrar alternativas, nem sempre acertamos, mas tentamos, né? Que tentem conciliar o planejamento de escola, com aquilo que definimos enquanto maior, macro na escola, e com aquilo que possa provocar os alunos a se sentir convidado a participar, a interagir na sala de aula, a provocar questões principalmente de leitura e escrita, que é um dos grandes desafios, não só da língua portuguesa, mas de todas as áreas. O aluno precisa ler enquanto compreensão, leitora, enquanto interpretação, e escrever, ou melhor dizendo, produzir oralmente e por escrito, né? Esse é um dos grandes desafios dos professores hoje. A leitura e a escrita, como bem falaste, elas têm sua importância em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas a leitura e a escrita ajudam a lidar com o mundo ali fora. Sim. Ela é uma prática social, uma prática de linguagem que está a serviço, né, das questões sociais, ela está a serviço de tu conseguir se comunicar fora da escola, fora do sistema só de ensino formal, mas em questões do dia a dia, em questões de tu conseguir num banco, no mercado, interagir, né? São práticas de linguagem. E ao lado disso, vem a questão da arte. E eu fiquei sabendo que você conseguiu atrair o Vitor para o campo da literatura, para o campo da escrita. Vitor, quero saber como foi essa relação, o que a professora Carla fez lá na escola que te disse, eu posso começar a escrever cada vez melhor? Ela foi nos ajudando a fazer texto, o que era mais aconselhável e o que não era. Ela também nos ajudou bastante, cada coisa ela ia nos ajudando. E você gosta de ler? Muito. Costuma ir na biblioteca? Compro bastante livro também. Compra bastante livros. E normalmente quando você faz a leitura, depois tu faz alguma anotação, Vitor? Que sistemática você faz daquilo que tu lê, que você aprende? Eu vou me lembrando da história conforme eu vou lendo. E você conta histórias lá na tua turma, troca com a professora sobre essa história, traz a história para a sala de aula? Eu ofereço para planejar as aulas também. Novas dicas. Isso. Dicas. Vitor, e você tem escrito bastante? Sim, um texto para o jornal e para as Olimpíadas de Português. Sério? Me conta o que tu escreveu para as Olimpíadas? Memórias literárias das... O que tem nessas memórias literárias? A gente está super curioso aqui. A gente faz entrevista com pessoas mais velhas e tenta recordar memórias que eles teve e aprender novos costumes. E você entrevistou quem? Meu avô. O avô? Qual é o nome do avô? Rui. Rui? Mora lá contigo? Sim.
Como foi essa memória? O que tu colocou no papel a partir da fala do avô, Rui? Eu fui anotando as perguntas e as respostas. Eu fiz primeiro um rascunho e depois eu passei a limpo com as ideias da prof também. E o que o vô Rui te contou? Curioso, assim, que te chamou a atenção. Ele contou como era a escola, como eram os irmãos, como era a alfabetização. Ele morava aqui sempre? Morou aqui sempre? Sim. Era difícil a alfabetização antigamente? E até a 5ª série. Ele fez até a 5ª série. E ele te contou como era a vivência também lúdica, de convivência com os colegas, não só na parte da alfabetização, mas na convivência? Falou um pouquinho? Ele tinha que ficar bem quieto, senão tinha punição. Era assim, rígido o sistema. Uhum. E hoje, como ela na escola? É mais legal. Por quê? Porque a professora dialoga mais com a gente, ela nos ajuda mais. E qual é o componente curricular ou a disciplina que tu mais aprecia hoje, que tu simpatiza? Às vezes a gente tem uma que a gente gosta mais, né, Vitor? Língua portuguesa. Língua portuguesa. A gente tem uma culpada aqui, Tem. professora Carla. Que bom. E lá você vai à aula de manhã, de tarde? De tarde. De tarde. Bem, Clayton, essa experiência com a literatura, com a escrita, ela também é vivida na alfabetização, claro, no seu ritmo, com as crianças no seu ritmo. Tu falaste antes do concreto, do que Paulo Freire também estabelece, eu imagino, a partir das palavras geradoras, que são aquelas que despertam em cada aluno sentimentos ou aquelas que fazem relações com a vida dele. O que mais a gente pode fazer para os anos iniciais, para aqueles alunos que estão começando agora a perceber o sentido da palavra, o sentido da letra, do som, da fonética? Como facilitar essa compreensão para eles? Bom, pegar o gancho do colega ali, que ele estava falando sobre, tinha feito uma matéria ali sobre o avô dele, né? E me lembrei de Manuel de Barros, de Memórias Inventadas. E até eu faço um recorte na maioria dos locais que eu vou, justamente com aquele texto invertido, porque em algum momento parece que a gente não batia bem. E aí por isso que eu joguei a escova fora, que é uma metáfora que ele utiliza muito, né, Manuel de Barros, então nesse texto de Memórias Inventadas. E para então alfabetizar nos anos iniciais, vou me remeter a uma criança um pouquinho maior, mas provavelmente, se adaptado, daria também para fazer na idade certa, que é do jovem do adulto, uma experiência que cada vez vem crescendo mais hoje nas escolas, né, devido à defasagem que vem acontecendo, porque a escola vem sofrendo algumas rupturas que não consegue manter, né, esse estudante na idade certa. Então, o jovem adulto, ele chega na sala de aula sem ler e sem escrever. Como fazer isso? Através de uma temática, de um tema gerador, de uma proposta que faça, então, a problematização disso. Usando materiais concretos. No início, quando eu usei em alguns seminários e usei muito na região norte, fui criticado e aí me fez refletir também de como acabar tendo um embasamento teórico para que eu conseguisse mostrar que aquilo também tinha uns resultados muito grandes, né? Que lá tinha muitas reciclagens. Então, como você vai trabalhar hoje pinturas, fica muito vago, né? Se você só apenas falar, mas você trazendo materiais e como foi construído aquilo, e que cores chegamos mais perto usando cores primárias, já facilita. Então, concreto. Usando o Manuel de Barros, Memórias Inventadas, porque eu uso sempre o duplo sentido. Então, procuro ver, vejam, produto de limpeza. Também está escrito veja, mas veja também é um produto, é uma marca. Coca-Cola, então se você desconstruir aquela palavra, você vai poder escrever coco, cala a boca, quer dizer, coisas assim que vai estimulando de uma forma mais concreta. Esse último que eu estamos usando um termo mais para cá é espelhos. Por que os espelhos? Porque o espelho reflete de uma forma concreta. Porque quando fala refletir, o que é refletir? Mas quando tu pega a luz e foca em um lugar que está escuro, aquilo fica mais claro da vida, dá um novo sentido. Então, a ideia é quebrar esse ciclo. Então, na escola, o pessoal busca muito o quê? Se formar. Então, procuro também trabalhar na parte de artes, uma dobradura simples, uma caixinha. Só que eu digo, a gente precisa sair dessa caixinha. Porque formado é aquela pessoa
certinha, quadradinha, né? Então temos que dizer que temos desformado. Então, usar a tema geradores, hoje se fala muito no construtivismo, Agenor Basso, né? Foi usado muito também, acho que pelo município aqui de Caxias, em 2000 ali, meados de 2000, Fernando Gouveia também, né? Então, gosto de utilizar muito disso. Fernando Becker, né? São autores que me baseio muito diariamente na minha prática, assim. Mas em todos os locais que eu vou, sempre uso algo concreto. Então, estou montando algo móvel justamente para ter um laboratório meu, para que a gente possa estar levando em algumas comunidades justamente essa nova maneira de ensinar, que é o que o ensino médio vem buscando agora. Os adolescentes que estão reunidos e debatendo a respeito disso. Laboratórios e laboratórios, ou seja, chega de abstrato, né? Estamos querendo coisas mais sólidas. É a pesquisa embasada teoricamente. Perfeito, é a exato. prática com uma base teórica que te ilumine nesse ato. Você até trouxe a experiência com educação de jovens e adultos que tu vivenciaste no Brasil alfabetizado, mas de uma forma muito específica na região norte da cidade. Você já foi professor, educador do Brasil alfabetizado. E naquele momento tu comentaste sobre o concreto. Nada mais é do que também trazer o mercado para dentro da sala de aula. O que o jovem adulto, pai de família, faz hoje? Ele trabalha e mal consegue, às vezes, garantir esse sustento. Mas nada mais adequado de que trazer a propaganda dos elementos para discutir gênero textual, para discutir construção textual. Carla, essa busca de elementos que compõem o cotidiano de vida dos alunos é um formato favorável para o professor? Sim, sem dúvida. E o professor tem que estar atento, tem que ser um professor observador, e aí confirma o colega as concepções de Paulo Freire, né? Um professor curioso, um professor que está olhando para o seu aluno e vendo o que ele traz. E aí consegue, às vezes, né, buscar fazer um elo entre o conhecimento do aluno e o conhecimento sistematizado que muitas vezes a escola está ali para oferecer, né? Então, o professor atento, ele consegue, em seu planejamento, fazer essa ponte entre os dois mundos, às vezes, né? Que não podem ser distantes, tem que ser próximos para ter resultado na aprendizagem. E, enquanto nós conversávamos aqui, né, eu lembro de um grande desafio que foi para nós na escola, foi pensar em Antônio Cândido, quando ele diz que o ser humano tem direito à literatura. Nós, seres humanos, temos direito de conhecer as obras, de ter acesso. E aí que me permiti, enquanto, primeiramente, professora, abrir esse espaço, abrir a grade curricular que eu tinha, né, previamente, às vezes, estipulado e planejado, para deixar ceder muito mais do que eu havia previsto o lugar para a literatura. Foi uma abertura que eu, professora, convidei os alunos, e aqui o Vitor é um representante, nós temos vários outros alunos que se sentiram convidados a fazer parte, de encontrar na literatura não só uma forma de expressão escrita, mas um encontro com o seu eu, consigo. A literatura humanizando, como um direito da escola, mas também um direito individual de cada pessoa, de cada aluno ali. E percebi também que nesses momentos em que eles foram convidados a serem leitores mais abertos, a primeiramente conhecer as obras, citamos as memórias que trabalhamos, conhecemos de autores clássicos, e depois eles foram constituindo as memórias escolares, as narrativas, a partir de pessoas conhecidas, a partir de familiares, e foi um momento que eles trouxeram para a sala de aula, compartilharam com colegas, e aí nós vimos muito mais do que escrita. Vimos histórias de vidas, vimos pessoas se sensibilizando, colegas, diante das histórias dos outros, né? Foi um momento assim que muito mais do que o conteúdo formal. Foram se constituindo sujeitos sensibilizados pela escuta, pelo diálogo, pela abertura ao outro. E percebo que, desde então, muitas atitudes também foram diferentes de uns com os outros. Via literatura, histórias foram formadas aí, foram percebidas e entendidas nas suas diferenças. A literatura fez parte da questão
do currículo, mas mais, fez parte da composição ser humano. É o foco no estético. O estético que É também isso. nos dá prazer, que nos faz viver. É um prazer que nos constitui enquanto ser humano. A Carla traz a perspectiva da constituição do humano. Tem também um outro autor, que é o Jorge La Roça, e ele nos diz que o homem é um vivente da palavra. Ele diz que a palavra nos constitui enquanto humanos, seres únicos e também nas relações. Ou seja, na troca com o outro, na troca com o colega. Vitor, nessa experiência que você teve com a literatura, você pôde trocar informações com os colegas. Esse relacionamento é bom? O que você tem? Às vezes tem uma dúvida na escrita, daí tu tira a dúvida com o colega. Como se estabelece essa relação na turma? A gente se aproximou mais tentando ajudar o próximo. E quais são as dúvidas que mais os colegas têm, assim? O que é difícil? É encontrar a palavra certa na hora de escrever? Ou é entender aquele vocabulário do texto? O vocabulário, as palavras certas, onde vai acento, que letra vai. Você se preocupa com essa parte da ortografia? E a criatividade? Como tu atiça a tua criatividade? Vou imaginando as coisas e depois escrevo no papel. E eu queria saber agora, tu também, então, escreveu um texto para um concurso. E nesse texto, o que você colocou, Vitor? Coloquei o que eu aprendi sobre meu avô, sobre o que eu ouvi dos outros colegas, e eu fui anotando, fazendo rascunho e depois passei a limpo. Vitor, você não tinha esse amor todo pela literatura até pouco tempo? Não. A professora que foi me incentivando. E você, quando tem dúvidas, quero saber se você pega, se tu tem dúvidas numa palavra, busca lá no dicionário ainda? Busco e ainda falo com a prof depois. Isso, complementando, a interação com o Vitor foi tão a mais que só o espaço da sala de aula, que até por mensagens, às vezes ele me manda, extra, fim de semana, ele está escrevendo um texto, daí ele compartilha comigo, rompeu os tempos e espaços da escola, né? E eu dei total abertura para ele para dizer, eu te incentivo o quanto eu puder e souber, vamos lá, estou contigo, Vitor, porque é muito bom ver a intenção dele pelo gosto, pela escrita, pela leitura, e não pode ficar só naquele momento, naquele período. Então, ele às vezes está em casa escrevendo, ele manda, eu olho, dou as minhas considerações, ele retorna e vai constituindo a escrita dele, assim. E vai se desenvolvendo. Uhum. Vitor, qual é o próximo texto? O que está vindo aí? Quero saber se tu olha para a natureza e da natureza também tu tira inspiração para algumas coisas. Nos fatos do dia a dia, a gente vai escrevendo coisas conforme o nosso pensamento. E tu me falaste antes que tu gosta de crônicas. Sim. Por que tu gosta da crônica? Porque não é só imaginação, às vezes acontece aquela história. Tem a ver mais com a vida real, às vezes. Sim. E é um texto rápido, Bem, curto. Então tu olha para o cotidiano e tu ali também vai desenvolvendo as tuas crônicas. Bem, olha só. O Vitor olha para o cotidiano enquanto aluno de uma escola de ensino fundamental e tem uma turma também da pedagogia da Faculdade Murialdo que olhou para o seu cotidiano e criou um produto, que é o Guia de Reinserção Social. Agora a gente vai conferir uma matéria em que as alunas Marilene dos Santos e Cristiane Maciel elaboraram esse guia. Elas foram em busca de informações na comunidade, perceberam que havia necessidade de informações, que as pessoas que passaram por tratamento no combate às drogas tinham dificuldade de se inserir novamente na sociedade depois de concluído o tratamento. Percebendo isso, elas foram em busca de informações sobre tudo o que falta para essas pessoas. E entre esses dados, eram informações sobre pensão, onde dormir, onde buscar acesso à saúde, onde buscar acesso à educação. Esse guia de reinserção social, toda a produção dele teve o acompanhamento da professora orientadora Janaína Oliveira da Silva e
a coordenação da doutoranda em letras Juliana Roça, além da Marilene dos Santos, da Cristiane Maciel. Também esse grupo contou com a presença da Gabriela Furlaneto. Vamos acompanhar um pouquinho dessa matéria e saber como essas estudantes de pedagogia construíram esse material que hoje está disponível para a comunidade. Uma pesquisa acadêmica, quando bem articulada com os anseios da comunidade, pode gerar bons resultados. Sensíveis às demandas de quem tenta se afastar do vício das drogas e busca retornar à vida em sociedade, um grupo de alunas do curso de Pedagogia da Faculdade Murialdo criou o Guia de Reinserção Social, que tem um título bem sugestivo: Quem me apoia aí? O material, que traz informações como telefones úteis, pensões para pernoitar, órgãos públicos ligados à saúde, à educação e à assistência social, resulta de pesquisa realizada no contexto da chamada APS, a Atividade Prática Supervisionada que os acadêmicos da FAMUR têm de desenvolver. Para elaborar o guia, as futuras pedagogas Marilene Veríssimo dos Santos, Cristiane da Rosa Maciel e Gabriela Furlaneto se ampararam em teorias, foram a campo e conheceram de perto a realidade do público-alvo do trabalho. Para nós, esse trabalho de reinserção social, nós temos aqui, né, com o título Quem me apoia aí, foi um trabalho assim que nós estávamos pensando nesse público-alvo. Pessoas que estão saindo de uma comunidade terapêutica e querem se reinserir novamente na sociedade. Por que não ajudar, né? A pedagogia social, ela traz esse termo. Ela quer ajudar essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, que precisam do nosso apoio, que precisam da nossa ajuda. Esse foi o nosso intuito, foi bem de coração, né? Querer ajudar essas pessoas que estão precisando. A gente fez, então, entrevistas numa comunidade terapêutica para saber o que esse público-alvo estava necessitando. E, ao sairmos de lá, então, a gente começou essa pesquisa de procurar, então, as instituições que poderiam ajudar essas pessoas, instituições públicas, algumas particulares, né? E que pudessem ajudar essa pessoa que saísse, né? Para estar aqui fora. Como fazer? Como eu procurar ajuda se, às vezes, nem a família está ajudando? E a sociedade, ela tem, né, essa preocupação também, mas às vezes a pessoa não consegue se reinserir e às vezes a gente não tem esse sentimento de ajudar. E esse foi o nosso olhar, como nós podemos ajudar essas pessoas. Como foi desenvolver esse projeto? Ele foi transformador para você? Por quê? Com certeza foi transformador, desde o dia que eu fui fazer a entrevista com os alunos, né, no Centro Vita. Eu tinha um preconceito, né, que a gente coloca o preconceito, né, e a partir dali foi transformador. Eu consigo olhar com outros olhos agora. Essa coleta de informações foi difícil fazer? Sim, foi difícil porque a gente teve que buscar fazer pesquisa de um por um, com telefones, endereços, sendo que fosse tudo verídico, né? Não podia ser nada. Cris, que tipo de conteúdo então tem aí dentro? Telefones, endereços, de que tipo de estabelecimento? A partir de pensões na área da saúde, na área da educação, onde as pessoas podem procurar colégios, né, através do EJA. O Guia de Reinserção Social foi lançado em dezembro de 2016. São 1.000 exemplares que estão disponíveis em locais como a Fundação de Assistência Social da cidade e espaços ligados a ela. A distribuição é gratuita. Além da materialização do trabalho, os docentes que orientaram e coordenaram a pesquisa elogiam as alunas pelo envolvimento social que estabeleceram ao longo da APS. Para mim foi um grande presente, uma grande satisfação, porque elas são alunas bastante engajadas, né, comprometidas, né, e que estavam dispostas a fazer algo de diferente, né, para além da nota que iriam receber. Elas queriam realmente que tivesse um resultado, um impacto social, né, que tinha tudo a ver com a proposta, que era a temática de responsabilidade social. E é isso que que nós, como educadores, o grande sonho de todo e qualquer educador é poder ver, né, seus educandos podendo intervir na realidade, né, ser agente transformador. E essas gurias, para mim, foram agentes transformadoras aqui em Caxias, né, no sentido de que elas olharam, puderam, a gente não sabe o que fazer, mas a gente quer fazer diferente.
Então, elas foram atrás, correram, eu fui dando apenas dicas, né, como papel de orientadora, né, de dar aonde elas podiam buscar apoio, né, para criar esse guia, né. E elas buscaram e foram além, né, do que o solicitado, buscando sempre fazer o melhor, né, e conseguiram criar algo que vai poder fazer a diferença e vai poder apoiar e vai poder ajudar as pessoas que desconhecem o contexto da cidade de Caxias do Sul, né. Então, isso teve um papel, que é o que Paulo Freire diz, né? A responsabilidade do educador é ser um agente de transformação social, né? E elas atuaram muito bem nesse papel, né? Então, eu estou muito satisfeita, né? E foi uma construção coletiva de muitas mãos, né? Não é que o trabalho foi desenvolvido, foi puxado por elas, mas elas envolveram e engajaram outras pessoas, né? Tenho muito a que agradecer a Heller Sandra de Oliveira, assistente social do CRACentro, que se manteve sempre disponível, né? Também auxiliando nesse processo, porque eu acho que todo produto, né? Todo produto como este guia, ele é resultado de uma parceria entre a academia, né, e os profissionais da rede de Caxias do Sul, assim, né, no caso a profissional, né, que atua na rede, né. Então essa parceria entre academia e comunidade, né, é muito importante para que projetos como esse se desenvolvam, assim, que tenham um impacto de relevância, né, que não seja apenas um mero trabalho acadêmico, né, de conclusão de uma tarefa, mas que tenha um impacto e tenha uma relevância social. Esse trabalho das meninas é um exemplo de algo que dá muito certo aqui na nossa atividade prática supervisionada da Faculdade Murialdo, porque esse guia ele vai além, elas precisam investigar, precisam encontrar fontes científicas, autores que embasam os conhecimentos que elas passaram para o guia, mas não só. É preciso o embasamento de toda uma reflexão sobre vulnerabilidade social, sobre reinserção social, a importância de ter entidades que apoiam essas pessoas que estão nessa situação necessitando de ajuda. Então, esse trabalho ele tem uma atividade, ele integra uma atividade que perpassa pelo tripé do ensino superior, que é o ensino, que é a pesquisa e que é a extensão, levando então nossos alunos a se inserir na sociedade, mas também fazendo trabalho social, mas não só, também investigando, fazendo pesquisa científica em fontes de dados confiáveis, trabalhando com questões de normas de ABNT, enfim, é um trabalho bem complexo e bem completo, acredito, que desenvolve a integridade do nosso aluno. Parabéns às acadêmicas de pedagogia da Faculdade Murialdo que fizeram esse trabalho social e que hoje dispõem de um guia de reinserção social para a comunidade caxiense, principalmente para quem necessita. Clayton, essa relação com a comunidade favorece novos conhecimentos, favorece também um reconhecimento, uma ideia de pertencimento dos alunos. Hoje você está atuando no centro educativo, que funciona no bairro Diamantino, lida com um público pequeno, de crianças pequenas. Essas crianças também se relacionam com a comunidade em que estão inseridas? Sim, muito. E a vantagem que o serviço de convivência ele tem da escola é justamente aquilo que a escola hoje em muitos locais não fazem, que é de pesquisar, experimentar, que a educação formal, às vezes por ter umas certas disciplinas e que por o tempo ser pequeno, que nem a gente estava debatendo antes, faz com que se atropele. O horário do lanche, aí tem, digamos, o inglês que fica nesse tempo e acaba não conseguindo realizar atividade. Já no centro educativo, se consegue fazer isso de melhor agrado e melhor contento pelo tempo ser maior. Então, a comunidade também acaba sendo melhor inserida, diferente da escola, muitas vezes, não por mal, mas porque, como não tem um conteúdo a seguir, você consegue, então, em alguns momentos, deixar de lado alguma coisa que estava em primeiro plano e aquele outro que não era, mas que a comunidade ali vem falando e a gente vendo que pode ser um futuro problema, a gente traz para dentro. E aí vai debatendo junto com eles, então a família, a escola e também o serviço de convivência. Então, o serviço de convivência hoje ali no Diamantino, ele tem uma parcela assim muito relevante por causa disso. Muitas escolas perguntam como é que esse adolescente ou essa criança é diferente naquele espaço. Talvez seja isso,
o fato de tu conseguir experimentar mais, brincar mais, se divertir mais com coisas que talvez na escola fica devendo. É um momento de maior flexibilidade. Muito maior, a flexibilização é muito maior, porque quando tu não tem um currículo a seguir, tu pode experimentar muito mais coisas e ficar, às vezes, debatendo algo por muito mais tempo do que no ensino formal, que tem um currículo maior, né, e tem tempo para seguir. Então, se não aprendeu que a multiplicação, quando vê, já vem a fração, quer dizer, o tempo flui. E no serviço de convivência você pode ir trabalhando isso de forma muito mais sistêmica, até porque não para, né? É o ano todo. Está sempre num ciclo, sempre num ciclo. Sempre num ciclo. Não quer dizer que a escola também não tenha, mas eu te entendi. Essa ideia da rotina da escola, às vezes ela atrapalha. Deixa muito encaixotadinho os conteúdos e inclusive as convivências do aluno. Mas esse também é um próprio desafio, Clayton, da própria escola, que é justamente quebrar com essas coisas, como você disse, todas dentro de umas gavetinhas. Carla, esse é um desafio da escola. Talvez romper com essa rotina tão fixa, tão estabelecida. Engessada, né? Talvez vai acontecer agora com o turno integral, né? Que vai, o adolescente, às vezes, vai ficar um tempo maior. A flexibilidade é um fator essencial na escola, né? Em qualquer momento, a flexibilidade de tu permitir um diálogo quando o aluno está se dispondo naquele momento e saber que o conteúdo pode esperar, ou que ali mesmo tem conteúdo. É reconhecer, né, a importância, às vezes, de situações que surgem no momento, na hora assim, que não foram previstas, estipuladas, planejadas, mas que elas vão ao encontro de toda uma proposta da escola, quando nós queremos um aluno emancipador, crítico, né, autônomo, permitir dar abertura e acolher o que Sair daquela educação bancária, né, como sugere Paulo Freire, né? Mas essa abertura tem muita relação com a concepção de sujeito que tu quer ajudar a educar, a constituir. O que eu entendo por ensino, por aprendizagem, por aluno, né, que constitui junto. Carla, agora aproveitando, vou interromper aqui o Clayton, aproveitando o gancho, e sei que você caminha no campo da linguagem, gostaria que você compartilhasse com a gente, com quem está em casa, sobre a sua dissertação de mestrado lá na educação, na Universidade de Caxias do Sul. O que foi que tu pesquisaste e que tem hoje para ofertar para a comunidade? Eu iniciei, né, pesquisando sobre questões de linguagem e recortei o ponto destinado à enunciação. A enunciação que diz, que entende a situação da língua em uso. Ou seja, procurei algo que me identificasse, que fosse ao encontro das minhas intenções e aquilo que eu acredito dentro do ensino de língua. Acredito que o ensino de língua se dá pela comunicação do aluno em situações reais, concretas. Não apenas memorizando, sabendo todas as preposições, todos os verbos. Porque eu sou assim, eu gosto de ensinar assim e acho que os alunos entendem melhor se eles usarem a língua. Né? A língua enquanto literatura, enquanto língua também, língua formal, norma, né? E aí foi a minha dissertação. Então, teorizei, procurei um referencial teórico, que foi Benveniste, que realmente ele vem com essa proposta de defender a língua em situação de uso. Que material usei para isso também? O que a rede municipal de ensino usa nas escolas, que são os planos de estudo de língua portuguesa. Então, eu tentei conciliar a pesquisa e a minha atuação em sala de aula. Ou seja, teorizei sobre também a minha prática. Teorizei sobre aquilo que eu uso no dia a dia enquanto planejamento das aulas de língua portuguesa. Nós, enquanto rede municipal, temos formalizado cadernos que norteiam o ensino de todas as matérias. No caso, aqui me reporto à língua portuguesa. E foi esse material que foi construído empiricamente ou em situações por sujeitos, não em situação acadêmica, esse material que eu fundamentei teoricamente. Então, foi uma grande valia para mim. E defendi faz um ano, 18 de dezembro, então defendi a dissertação e não parei. Continuei, fiz o projeto para o doutorado em educação na mesma linha e dei continuidade aos estudos, agora também numa sequência de estudo, claro. Vou por uma ótica de Crow, né, que trabalha também com a situação do discurso,
com a língua, em situação de uso, mas sempre com o pressuposto maior de entender o ensino de língua nessa situação dos alunos ler, escrever, né, diferentes formas, diferentes textos, mas assim, o que posso mais contribuir com a escrita. E afunilando ainda mais a minha tese agora, eu vou trabalhar com a formação continuada de professores. Então, tendo em vista a caminhada dos que eu fiz anteriormente no mestrado, agora eu vou buscar encontrar subsídios teóricos que possam auxiliar os professores na escrita. Ou seja, você vai ajudar os docentes, sejam eles da rede pública ou da rede privada, de qualquer área, a provocar novos alunos a se envolverem com a escrita e com a leitura, assim como tu fizeste com o Vitor. E agora, para o Vitor, eu quero saber algumas dicas dele, para quem está em casa e não gosta muito de ler, não gosta muito de escrever, quais são as sugestões que você dá para esse público, estejamos nós falando de alunos, de estudantes ou também de profissionais. Quais são as dicas que você, enquanto aluno, dá para quem está em casa e não gosta muito de escrever ou de ler? Primeiro, tu tem que saber o texto que tu quer falar, quer escrever. Depois, tu vai imaginando a história e escrevendo observações, o que você acha. E depois, dentro dessas observações, você cria um texto bom. E nas dúvidas você vai procurando a palavra que você acha que é e a que não é. Ou seja, não deixar a ideia fugir. É colocar ela no papel do jeito que for possível e depois, então, tu vai lapidando aquele texto e transformando ele num texto final, numa escrita final. Com um texto que leve uma mensagem positiva para nós também. Okay. Obrigada, e obrigada por você ter vindo aqui também trazer sua mensagem, Vitor. Estamos chegando ao final da Roda de Saberes de hoje. Eu quero muito, muito agradecer a presença do Clayton Mello, pedagogo e acadêmico de Direito e também professor no Centro Educativo Mãos Solidárias do bairro Diamantino. Agradeço a presença da Carla Sacete, doutoranda em Educação na Universidade de Caxias do Sul e professora da Escola Municipal Governador Roberto Silveira. Agradeço a presença do aluno Vitor Docin, lá da Escola Municipal Governador Roberto Silveira, e eu sempre peço, quando vêm os alunos aqui na nossa casa, na casa do nosso programa, que leve um abraço, leve o nosso carinho lá para os educadores e para os demais colegas da escola. Você leva, Vitor? Levo. Bom, agradeço também para quem está nos acompanhando de casa, agradeço a audiência, o carinho e convido a dar sugestões para a Roda de Saberes. Pode enviar críticas, sugestões, elogios para o e-mail escoladolegislativo@camaracaxias.rs.gov.br. Este programa é uma iniciativa da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.